O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração que tem como tema o rio da vida. E eu creio que até o final dessa mensagem, esse rio da vida vai continuar a inundar o seu coração. Eu creio que até o final dessa mensagem, você vai sentir algo tão forte de Deus, para você ter a convicção e a certeza de que Ele é um Deus presente na sua vida. Entenda, o ser humano ele tem uma capacidade de adequação. Nós se adequamos muito fácil, nós nos acostumamos muito fácil com muitas coisas, mas uma coisa que nós não conseguimos se acostumar é com a presença. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que Ele vai sempre nos surpreendendo, Ele sempre vai nos levando para um nível mais profundo. Então uma vida com Deus não é uma vida monótona. Uma vida com Deus não é porque você viveu 20 anos o Evangelho, 30 anos o Evangelho, 40 anos o Evangelho, e você diz, olha, estou no ápice. Não, o que Deus tem para você é muito maior, é muito mais alto, porque o nosso Deus é grandioso, é poderoso, é maravilhoso demais. Nós estávamos no nosso penúltimo batismo, esses dias atrás. Eu tive uma experiência, contei para poucas pessoas. Nós estávamos numa piscina, em uma piscina profissional de natação, e logo depois que houve o batismo, eu estava ali com alguns pastores e discípulos, que nós estávamos batizando os irmãos, e aí terminou o batismo, e aí eu fui dar um mergulho, e aí nós estávamos do raso, e eu fui para o lugar mais profundo, e aí estava calor, eu fui nadar um pouco, e de repente não deu mais pé. E aí eu tive que intensificar um pouco mais o nado, e aí de repente a minha aliança está um pouco folgada, ela escapou das minhas mãos, e ela desceu naquele nível mais fundo da piscina. E aí eu levantei, não consegui achar, pedi ajuda para alguns irmãos, daqui a pouco alguém falou, pastor, encontrei, estava lá no fundo. E aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo, olha, eu estou levando a igreja de um nível raso para um nível mais profundo. E aí o Senhor está dizendo, e Ele continuou falando ao meu coração, Ele diz assim, olha, a minha aliança, a aliança que eu tenho com você, vai ser revelada no mais profundo. É por isso que o salmista diz em Salmo 25:14, que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele faz conhecer, e Ele revela a sua aliança. Existem segredos que Deus quer revelar ao teu coração, mas esse segredo não está no raso, está no mais profundo. Eu oro para que essa noite seja um start de Deus para a sua vida espiritual. Não sei se você está aqui pela primeira vez, eu não sei se você já é filho desta casa, mas Deus quer e deseja revelar o coração dele num nível ainda mais profundo. Eu oro que você seja tocado, inundado com esse rio de vida, e por onde esse rio passa, traz esperança. E por onde esse rio passa, onde ele toca, traz vida, recomeço, renovação. É isso que nós precisamos crer, porque não é a respeito de um pregador, não é a respeito de ambientes físicos, é a respeito de ambientes espirituais, é a respeito daquele que está falando. Eu quero compartilhar uma palavra contigo. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. O contexto é uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel de um rio de vida. O contexto que Deus está revelando, a visão que Deus está dando para o profeta Ezequiel, é um convite para o povo ir para um lugar mais profundo nele. Acompanhe comigo, por favor, a sua Bíblia, através do aplicativo do seu smartphone, mas vai estar projetado aqui também. Assim diz a palavra do Senhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo em direção ao leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar.
Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia no joelho. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava à cintura. Mediu ainda mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água tinha aumentado. Era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui em direção à região leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. O mar receberá água, e ali haverá peixes em grande quantidade. Porque onde essas águas chegam, tudo ganha vida. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todo tipo crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, nem os seus frutos cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Há uma palavra de Deus para você nesta noite. Qual é o contexto do livro de Ezequiel? Ezequiel, ele profetizou ao exílio, na época do exílio da Babilônia. Ezequiel, ele foi um profeta que anunciou o juízo de Deus e a esperança ao povo de Israel. Nesse exato momento, Israel estava no cativeiro. Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. O sentimento do coração do povo era de um abandono. O sentimento do coração do povo era: Deus nos abandonou, o que está acontecendo? Agora, nos capítulos 40 a 48, você pode ler na sua casa, o Senhor começa a dar a visão ao profeta Ezequiel de uma restauração. O Senhor começa a dar uma visão para o profeta Ezequiel de uma nova terra, um novo templo, um novo rio. E por onde o rio de Deus ele passava, trazia vida, trazia esperança. O rio que flui do templo simboliza o Espírito Santo de Deus. Jesus, a fonte inesgotável. Jesus diz: eu sou a fonte, eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Querido, o mar morto, símbolo de morte e improdutividade. Mas aqui ele recebe esse rio, ele se torna cheio de vida, mostrando que nem a morte pode resistir ao rio de Deus. O povo no exílio precisava ouvir que ainda havia esperança, que da presença de Deus nasceria uma nova vida e uma nova possibilidade. Hoje essa promessa chega para você, para a minha vida. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei qual é o momento da sua história, porque Deus, Ele fala conosco de uma forma muito peculiar e personalizada, e eu creio que o Senhor está falando com muitas pessoas aqui. Eu creio que o Senhor está dizendo para você que existe um rio de Deus, que sai do trono da presença dEle, que vai inundar a sua história, que vai tocar a sua realidade, que vai trazer vida, que vai fazer do deserto manancial,
que vai fazer de desertos um jardim regado e cuidado pelo Senhor. Quem crê nisso? Mano, fala alguma coisa, glorifica a Deus, fala assim: eu creio nisso. Isso, aplauda Jesus, concorde com a palavra. Aleluia. Querido, o rio fluía, e o templo, ele fluía do templo, isso simboliza o Espírito Santo de Deus tocando realidades, um mover de restauração, trazendo vida em meio à esterilidade. Agora, quando tudo parecia morto em Israel, Deus deu uma visão ao profeta, dizendo: mostra para o meu povo que eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus da esperança. Quando tudo parece seco em nossas vidas, Deus ainda tem água viva para jorrar. Por isso que eu quero destacar aqui alguns pontos, e que não fica apenas no teu bloco de notas, mas que você possa marcar nas tábuas do vosso coração aquilo que Deus está falando com você nesta noite. E o primeiro ponto que eu destaco: o rio começa no altar. Olha o que o texto diz nos versículos iniciais do capítulo 47 que nós lemos: o homem levou-me de volta à entrada do templo, diz o profeta, e vi água saindo debaixo da soleira do templo em direção ao leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Querido, o rio não veio da Babilônia, nem de outras fontes. O rio fluía do altar. O rio fluía da presença. Sabe o que eu aprendo aqui? O rio começa no altar. O rio de Deus flui a partir da intimidade. É como se o Senhor hoje está chamando eu e você para um nível mais profundo, mas para que nós possamos compreender a dimensão daquilo que Deus está falando, Ele está dizendo: olha, tudo é muito simples, tudo começa no altar, tudo começa na intimidade. Aonde há altar, a vida, aonde há altar, a vida, a esperança. É como se Deus está nos trazendo de volta para uma essência. É como se Deus está nos trazendo de volta para uma vida prática de oração. É como se o Senhor está nos trazendo de volta para uma intimidade com Ele. Por quê? Porque a água flui do altar. Queridos, muitos estão querendo, com a força do próprio braço, com estratégia humana, tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Talvez você chegou aqui, você talvez muito articulado, talvez você está se esforçando tanto com muitas coisas, mas o maior esforço que você precisa fazer é um esforço de permanecer na presença. Escute isso. O maior esforço que eu e você nós devemos fazer nesse tempo é não sair da presença, porque na presença de Deus existe fluir, na presença de Deus existe vida, na presença de Deus existe a revelação, na presença de Deus existe esperança. E aí, a partir de Deus, o Senhor começa a fluir. As coisas começam a se encaixar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todo o resto entra em ordem nas nossas vidas. Muitas vezes a gente tenta ajustar muitas coisas, mas nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, é como se tudo entrasse em ordem nas nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz a palavra. A verdadeira restauração, ela sempre começa em Deus. Talvez você está passando por um tempo de luto, talvez você está passando por um tempo de trauma, de ferida, de dor, de insegurança, de receio, de medo. Talvez algumas coisas aconteceram na sua vida e talvez você se sente como um filho distante. Por mais que você acredita, por mais que você é um filho de Deus, parece que algumas coisas, é o mesmo sentimento que o povo de Israel tinha quando Jerusalém e o templo foram destruídos.
O mesmo sentimento que o povo de Israel tinha, que a impressão que dava, a impressão era que Deus os tinha abandonado. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que existe um rio que flui do trono. Existe um rio que nasce no altar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer algo ao coração, e está trazendo algo do coração de muitas pessoas aqui, a voltar para um lugar de intimidade, um lugar da essência, porque tudo nasce nele. O fluxo de vida espiritual nasce da intimidade. Não existe rio de vida sem altar de oração. Muitos querem o rio, muitos querem mergulhar, mas o rio ele vem da intimidade, o rio vem do altar, o rio vem do sacrifício. Não existe uma vida de relacionamento com Deus sem preço, sem renúncia. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas em Mateus 16 ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um nível diferente. Talvez nós estamos no primeiro nível, talvez a gente chegou, fomos aliviados, amados, aceitos, salvos, mas o Senhor está nos levando para um nível diferente. Você quer ir para um nível mais profundo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não é tomar a cruz de Cristo, é tomar a nossa cruz. O que significa isso? A renúncia, a confiança, ao ponto de Jesus está dizendo assim: eu quero que você confie em mim, eu quero que você entenda que eu tenho algo maior para você, eu quero que você entenda que eu posso tocar na sua história, eu quero que você entenda porque o meu rio, eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte da vida, eu sou a água da vida, e aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É como se o Senhor está pegando nas suas mãos, Ele está dizendo: olha, eu tenho um nível diferente para você, eu tenho um nível diferente para você. E aí eu entro no segundo ponto. O rio aumenta à medida que avançamos. Escute, o rio ele vai aumentar à medida que nós avançamos. Olha que o texto diz, a partir do versículo 3: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e quando ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu ainda mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água tinha aumentado, era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Querido, o anjo mede 4 vezes. Aqui ele está nos mostrando pelo menos 4 etapas de nível de relacionamento da vida de um cristão: tornozelo, joelho, cintura e águas profundas. O tornozelo começa na caminhada, é a nossa fé inicial. Nós reconhecemos que Deus existe, é como a água do mar que bate no nosso pé, e nós olhamos aquele mar imenso, o oceano, e nós reconhecemos que existe algo poderoso, existe algo grandioso. É como esse rio que chega aos nossos pés, mas existe um convite para ir mais além. E essa água ela bate até o joelho, e joelho significa a vida de oração. Joelho significa se dobrar e reconhecer que existe um Deus soberano sobre nós. Mas existe mais profundidade ainda. O Senhor nos leva a uma água que bate na cintura, e quando falamos de cintura, está falando de equilíbrio, está falando de firmeza, mas ainda nós temos o controle da situação. Ainda dá pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o seu relacionamento com Deus ainda está dando pé? Se ainda dá pé, é você que está controlando. Eu lembro a primeira experiência de mergulho que eu tive, eu quase morri. Nós estávamos em uma praia, muito lindo por sinal, e aí vamos fazer uma aventura, peguei a pastora, e aí a gente locou aquela roupa, na realidade era água que batia na cintura, mas a gente queria colocar todo aquele equipamento, pé de pato, e eu caminhando com aquela coisa meio esquisita, e aí a gente fomos avançando, a água bateu na cintura, eu já me joguei para frente.
E aí eu comecei a enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar no raso. Os peixes vinham, era lindo a visão, a vista, a experiência de algo que você não enxerga no raso, tem que ser para um nível mais profundo. Mas de repente eu me senti inseguro e eu tentei colocar os pés no chão, e aí tinha umas pedras e aquele pé de pato me atrapalhava. Eu sei que eu quase morri com a água batendo na cintura. Eu me senti como Chaves em Acapulco. Os mais velhos aí sorriram. Eu acho que era o Kiko. Aí o professor Girafales veio e só puxou ele para cima, a água estava na cintura dele. Sabe, muitas vezes o desejo de Deus é que nós confiamos tanto a dar um passo a mais e ir para um nível mais profundo. O nível onde nós vamos perder o controle. Eu sei que eu já citei isso, mas isso marca muito a minha vida. Rafaela tinha uns 4 anos, nós estávamos na praia e ela estava fazendo um castelinho de areia. E ela pegava o baldinho, pegava um pouquinho de água e trazia, aquela água dava liga para a areia e a gente estava construindo um castelo. Muitas vezes nós queremos construir os nossos castelos, os nossos sonhos. E aí a gente pega o nosso baldinho, vai lá e pegamos um pouquinho de Deus para dar liga para o nosso projeto. Mas de repente, repita comigo, de repente, os de repente de Deus, vem uma onda forte, destruiu o castelo. A Rafaela começou a chorar, quase eu comecei a chorar também, porque o castelo estava bonito. O baldinho voltou para o mar, a pazinha, chinelo. E aí foi como peguei a Rafaela no colo e o Senhor começou a ministrar no meu coração e dizer assim: filho, para você ir para um lugar mais profundo, eu vou ter que derrubar os seus castelos na margem. Tem muitos filhos de Deus no nível do tornozelo, e aí corre no mar de Deus, no oceano poderoso de Deus, e pega um pouquinho com seu baldinho para dar liga para os seus próprios projetos. A saber que existe um oceano de possibilidades, a revelação de um oceano, uma profundidade em Deus que vai muito além. Eu não sei qual é o nível que você está, mas hoje é um convite do Pai para você. Existe um rio de vida que você pode avançar. A água pode bater no joelho, vem para a cintura, mas vai ter um determinado momento no seu relacionamento com Deus que você vai perder o controle. Vai perder o controle. Não vai dar mais pé. É o momento onde Deus começa a nos conduzir do jeito dele. Fé é rendição. Para de se mexer e mergulhe. Fé é rendição. A profundidade do rio depende da profundidade da sua entrega. Depende da profundidade da minha e da sua entrega. Terceiro ponto. O rio que gera vida e cura. Olha o versículo 6 em diante. O anjo me perguntou: filho do homem, você vê isto? É como você está diante do mar, e aí o Senhor diz: olha para o oceano, você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar que eu sou Deus soberano? Você consegue enxergar que o rio de vida, ele pode transformar a sua realidade? Você pode enxergar que eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo? Você pode enxergar que o seu problema é muito pequeno, as suas preocupações são muito pequenas mediante a minha grandeza. Você pode enxergar que você está contentando com a água que bate nos seus pés, e eu posso te levar para um nível ainda mais profundo. É como se o anjo chega e diz assim: olha, filho do homem, você vê isto? E aí ele levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio.
Ele me disse: esta água flui em direção à região leste, desce até Arabá, aonde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. O mar receberá água e ali haverá peixes em grande quantidade. Porque onde essas águas chegam, tudo ganha vida. Uau! Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim, haverá locais próprios para estender redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todo tipo crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, nem os seus frutos cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, as suas folhas servirão de remédio. Ei, há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus. Isso deixa de ser no contexto daquele momento da história de Israel, e isso passa a significar para mim e para a tua vida. É para esse contexto. A palavra para mim e para você é hoje. Existe um rio de Deus, existe uma presença de Deus, e essa presença de Deus sai do templo, essa presença de Deus sai do altar, essa presença de Deus sai da intimidade, e esse rio de Deus vai inundando a nossa história, vai inundando as nossas vidas, vai trazendo vida por onde passa, vai restaurando o coração, vai restaurando vida, vai trazendo cura, vai trazendo restauração, vai trazendo recomeço. Há um rio de Deus e você não consegue suportar, porque esse rio vai te jogando para um lugar mais profundo nele. Uau! O rio transborda, e esse rio transforma do deserto para jardim, em mares mortos, em fontes de vida. Tudo que é tocado por esse rio volta a ter vida. Eu estou sentindo de falar algo aqui. Há pessoas aqui que o Senhor vai tocar essa noite, que é como uma água que está fazendo brotar sementes que foram lançadas outrora. E talvez você se esqueceu de algumas promessas que Deus te fez. Talvez o teu sentimento, quem sabe, foi até um sentimento de abandono. Mas hoje, eu creio que o Senhor, Ele está curando o teu coração. Vai ter pessoas aqui que vão sentir um impacto dentro. A presença de Deus, nós não conseguimos controlar. Há uma presença de Deus que traz cura. Pessoas que estão feridas, eu sinto como se um rio de Deus está saindo, está como subindo nível, e vai chegar um momento que você vai ter que mergulhar. Eu sinto que pessoas aqui, esta noite, é como se Deus vai startar algo dentro de você. Escute isso. Aquele sentimento de não pertencimento, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de medo. Não sei qual é o momento que você está vivendo, mas existe um rio de vida neste lugar. Existe um rio de vida neste lugar que traz vida, traz cura, traz restauração. Existe um rio de vida neste lugar. Você se recorda em Lucas capítulo 5, quando Jesus está escolhendo os seus primeiros discípulos, Ele encontra Pedro, um trabalhador, um homem comum como eu e você. E ele chega à margem, Pedro e seus amigos vieram de uma noite frustrada, decepcionante. O trabalho não tinha dado resultado, a pesca foi frustrada.
E aí Jesus começa a pregar, a multidão comprimia Jesus. Jesus subiu num barco de Pedro, começou a ensinar a multidão, começou a falar a palavra, como você está ouvindo a palavra aqui nesta noite. Pedro também observava. E de repente Jesus se direciona para Pedro e diz: Pedro, lance as redes. E Pedro, um trabalhador, que tinha até aquele momento se esforçado muito, ele trabalhou a noite inteira. Deixa eu te dizer algo, talvez você chegou aqui e você tem trabalhado tanto com a sua própria força, você tem tentado tanto mudar algumas coisas, mas é com esforço humano. Deixa eu te dizer, querido, a fonte da vida não vem da forma humana, ela não nasce na Babilônia, ela não nasce em outros lugares. A fonte da vida nasce do altar, é Deus. E aí Jesus começou a dizer: Pedro, lança as redes. E aí Pedro disse: olha, Jesus, nós pescamos a noite inteira. Você também pode interagir dizendo assim: eu já fiz de tudo. É por isso, é você que fez. Você precisa permitir entrar num nível de dependência. Mas Pedro entendeu isso, e Pedro disse: Senhor, mestre, eu vou jogar porque o Senhor está falando. E ele pegou aquela palavra, crendo naquela palavra, e jogou as redes em águas mais profundas. E o resultado não poderia ser diferente, porque Deus, ele cumpre com a sua palavra, ele vela para cumprir com a sua palavra. E aquela rede se encheu de peixes, e aí eles chamaram o outro barco que estava do outro lado. A Bíblia diz que os barcos quase vieram a pique, ou seja, quase afundaram de tantos peixes. E aí houve a pesca maravilhosa. Uau, todo mundo celebrando. Pedro, uau, olha o que Jesus fez. É sim, nós confiamos na palavra. Eu acredito Jesus ali celebrando com eles. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. O nosso relacionamento com Jesus sempre tem um nível mais profundo. E aí Jesus chega para Pedro e diz: ô Pedro, você está feliz, né? Mas o que eu tenho para você é muito maior. Como assim? Olha essa pesca maravilhosa, olha esse resultado todo. Ei Pedro, quero fazer você pescador de homens. E aí o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 7, versículo 38: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O rio que Deus está encharcando você hoje não é apenas para inundar a sua vida e marcar sua história, mas é para fluir a partir de você, através de você. É um nível de fé, é um nível de entrega, é um nível de revelação, é um nível de intimidade, que isso vai além da sua própria vida. Isso vai fluir através de você, isso vai fluir para muitas pessoas. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E foi assim que aconteceu com Pedro. E aí Jesus disse: Pedro, olha, o que eu tenho para você é muito maior. Pedro, o que eu tenho para você é um nível mais profundo ainda daquilo que você fez. Pedro, se você soubesse, Pedro. Se você soubesse. E aí Jesus saindo. E o que me impacta na vida de Pedro, um homem comum, repito, como eu e você, ele deixou tudo. Ele deixou o resultado. Ele deixou um barco cheio. E ele diz: eu confio que existe algo maior. Deixa eu te dizer algo. Talvez você está aqui e a sua vida está muito bem, obrigado. E talvez o Senhor tenha permitido pescas maravilhosas na sua vida. Mas assim como esse rio de Deus, existe um convite do Senhor para você nessa noite. Eu tenho um lugar ainda mais profundo, onde vai dar sentido para a sua vida, aonde vai dar sentido para a sua história. Eu tenho um lugar que você não imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho reservado para aqueles que eu amo. E aí Pedro começou a viver uma vida de alto impacto. Talvez a partir de hoje você vai começar a viver uma vida de alto impacto. Vai
começar dentro de você, vai começar na sua casa, na sua dependência, que o Senhor quer te tirar de um nível raso, o Senhor quer te levar para um nível mais profundo. Águas no tornozelos, eu reconheço quem Deus é. As águas no joelho, eu reconheço quem Deus é. Águas na cintura. Mas quando existe um lugar onde você não consegue mais caminhar, você mergulha numa presença onde o Senhor te conduz, onde o Senhor te leva, onde o Senhor te mostra, onde o Senhor te tira da limitação humana, onde você começa a sentir uma paz que excede todo o entendimento humano. Eu sinto que esse rio de Deus está passando aqui esta noite. E vai ter pessoas aqui que vai sentir algo tão poderoso dentro. É como se o Senhor está curando o seu coração para você viver um novo nível. Porque o rio de Deus gera vida. Não é apenas mais um culto. Não é apenas mais um domingo. É o dia que o Senhor fez. Para Pedro, era um dia frustrado. Era uma manhã onde ele estava lamentando a pesca que não aconteceu na madrugada. Eu não sei o que você está lamentando essa noite. Eu não sei o que talvez você entrou aqui e diz assim: olha, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Ei, o Senhor está te dando a direção. Vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas. O Senhor está dizendo para você: olha, abandona, deixa os seus projetos pessoais, deixa os seus castelos. Deixa eu te mostrar algo que eu tenho para você que é muito maior. Deixa eu te mostrar algo que vai além da sua perspectiva. Deixa eu te mostrar a minha grandeza. Deixa eu te mostrar o meu amor. Deixa eu te mostrar o meu coração. Eu não sei você, mas eu sinto algo queimando no meu coração. Eu sinto como se um convite de Deus para nos levando para um nível diferente. Ei, saia da margem, saia da margem. Deus, chega, para de se bater na margem. O Senhor está te chamando para um nível diferente de confiança. Isso não se explica, isso se experimenta. Saia da racionalidade, saia daquilo que ainda você controla. Se você ainda controla, não é Deus. Deixa eu te dizer, se você ainda está controlando, não é Deus. Há um fluir de Deus. Há um rio de Deus, há um rio de Deus. Esse rio, ele sai do templo da presença. Ele sai da presença. Gostaria que você se colocasse de pé, por favor, se possível. É claro, no seu lugar. Sabe, essa canção que nós cantamos diz assim que nós procuramos em tantos lugares. Eu procurei em outros lugares, mas a gente não vai encontrar em outros lugares. Talvez você está buscando a presença, a essência em tantos outros lugares, mas você não vai encontrar, porque o rio de Deus, ele flui da presença. Escute essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Outro lugar, em outras
Você está sentindo? Você está sentindo? Sinta, 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 sinta. Uma presença, oh Senhor. A água, ela saía do templo, ela saía do altar. É a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Ele disse: filho do homem, você vê isto? Há uma água que sai do altar, é uma água que sai da presença, é uma água que sai do trono, é uma água que sai da fonte, é uma água que sai, é uma água que sai, é uma água que avança. Ei, escute, escute, escute. Há uma noite profética, há uma hora profética, há um momento profético aqui essa noite. Eu sinto Deus liberando, eu sinto, é como se a vida, esse rio de vida está inundando pessoas, está curando pessoas, está restaurando pessoas, está potencializando o chamado. Ei, ei, olha só, a canção vai tocar novamente, o rio está fluindo do altar, e como resposta, o Senhor está dizendo: vá para o lugar mais profundo, vá para o lugar mais profundo. E se você quer responder essa palavra, você pode sair do teu lugar e vir até o altar. Você pode sair do teu lugar e vir até o altar. Ninguém vai orar por você, ninguém vai tocar em você, mas o Espírito Santo vai encharcar você aqui essa noite. Venha, venha como resposta. Deixa o rio fluir, deixa o rio passar por você, deixa o rio curar você, deixa o rio restaurar você, deixa esse rio de vida trazer esperança para você. Uma noite profética, uma noite profética. Sinta o fluir, sinta o fluir do Espírito, sinta o fluir do Espírito. Venha para as laterais, venha para as laterais.